Quantas pessoas tem do lado esquerdo daquela figura? 3. Rápido. Rapidamente a gente bate o olho e consegue ver. Quantos tem do lado direito? 4. Se eu conseguir dizer, quantos tem adultos e crianças do lado direito? Rapidamente também a gente começa a dizer. 3 adultos e uma criança, parece. O problema, quantas pessoas tem do lado esquerdo agora? O que a gente está fazendo? Isso. Toda vez que a gente precisa contar, ou toda vez que a gente precisa, para perceber um fenômeno, ter que riscar, essa é uma incompetência humana. E aí por isso que computação é bom, nesses casos. Nos casos anteriores, computação atrapalha. Fica mais lento. Quem aqui já tentou comprar uma bala numa farmácia ou numa padaria? Uma balinha. Aí você tem que entrar na fila, a mulher tem que passar o código de barra da bala. Aí quando ela não está, entende a... Então esse é um problema quando computação atrapalha. Ela só é boa quando tem muita coisa junto. E a gente não consegue por incompetência humana. Ops. Por isso que você encontra na história um bando de riscos. Aquele osso ali, eu tive o prazer de vê-lo. O osso de Íchago, 38 mil anos antes de Cristo. Ou seja, ele tem uns 40 mil anos. E a gente já marcava e já riscava, porque a gente não tinha capacidade de contar. Até hoje. A gente não consegue contar quantas pessoas... Aqui na sala, eu não consigo olhar e dizer quantas pessoas tem na sala. Eu tenho que olhar as fileiras, fazer uma conta para poder estimar. Então esse é o nossa deficiência. Por que eu estou falando isso? Lembre-se, eu estou argumentando por 5 slides finais, certo? Como é que a gente observa o mundo? Ele vai ter problema aqui só comigo. Ó. Como é que a gente observa o mundo? Tem 3 formas de observar o mundo, dita por Aristóteles, aí, uns 300 a.C. A primeira forma é a memória, é baseada na memória. A gente guarda o que aconteceu com a gente. É a experiência do professor ali, ó, quando ele olha o cachorro que está... Ele foi lá na memória dele, resgatou o cenário e fez, olha, não é só... Eu não tenho nada, professor, de... Como é? Displasia coxofemoral, até aprendi hoje, né? Displasia coxofemoral. Não é só isso, apesar de 73%, eu esqueci a cifra, mas... parecer ser. Por quê? Porque ele resgata da história isso dele. Então esse é o mecanismo da gente de entender o mundo. A gente olha a memória nossa, olha para um cenário hoje e resgata isso e raciocina em cima. Qual é a outra pilastre de fazer isso? É com a ciência. É eu tomar nota de fatores ou de elementos para isso. Eu pego o cenário real hoje, rebato naquele mecanismo científico e digo, então é. Por isso que os cientistas são importantes, porque eles saem criando um mecanismo para que você não precise ter memória. Senão todo médico veterinário com 2 anos era incapaz de fazer um diagnóstico, porque ele não tem memória. Onde está a memória dele? Deveria estar nos artigos científicos, nas revistas, nos livros, até que ele adquire a memória. Então esse é E aí está o pilar da razão. O outro pilar é da imaginação. E nesses pilares, quando a gente divide a ciência entre eles, na memória você encontra a história, você encontra as ciências sociais, as ciências humanas. Ali está o conhecimento histórico acumulado. Na razão estão as ciências exatas, as ciências biológicas, as ciências da saúde. Ali está a razão, pelo menos na nossa concepção de raciocínio. Na imaginação estão a religião, a arte, a música, porque é lá que a gente tenta explicar o universo. Observe que muitas das músicas a gente gosta dela e a gente não sabe por quê. Não está na ciência isso. Está lá na imaginação. Então dividir isso é uma constante desafio do cientista. De novo, vocês vão ver onde eu vou chegar. Um problema de 1730, dado por um conde, Buffon. Qual era o problema? O problema era o seguinte:
Se eu pego um espaço no qual tem retas paralelas, distantes, equidistantes entre si, e eu solto uma varinha, uma vareta, nesse espaço riscado, às vezes a vareta vai cair riscando uma das linhas verticais, e às vezes ela cai entre as linhas e não toca as linhas verticais. Então, se eu jogar uma vareta, por exemplo, eu pego esse chão aqui e pego um cabo de vassoura do tamanho da distância entre essas varas e solto ele aqui, ou ele pode cair tocando nas linhas, ou ele pode cair não tocando nas linhas. Isso, inclusive, é uma brincadeira de criança. Não sei quem... De criança, quando eu brincava, né? De pega-varetas. Então, a pergunta que Buffon se fazia em 1700 é: esse problema, eu respondo ele com a ciência, com o social ou com a imaginação? O problema que ele queria responder era: é possível de antemão dizer quantas vezes as varetas vão riscar o chão? E quantas não vão riscar, ou seja, quantas vão cair entre as linhas? É possível dizer de antemão quais são as vermelhas? Isso é exato? Ou seja, eu solto a vareta, ela cai, e ora ela vai cortar ou não? Observem que se a gente só se apropriar do nosso conhecimento de memória, a gente vai tender a dizer que pode ser que a vareta sempre caia entre as linhas e nenhuma delas corte o risco, concorda? Pode ser que todas as varetas que eu solte, eu não tenho nenhuma vareta aqui para soltar, senão eu estou quase soltando esse controle. Não, né? Pode ser que eu solte e todas elas cortem o risco. O que incomodou Buffon é que para ele esse era um problema da ciência exata. Não era da probabilística. Não era da memória. E aí ele começou a buscar isso no tempo dele, e aqui tem um vídeo legal. Quando as pessoas não acreditam nesse experimento, elas tendem a executá-lo. Eu vou só rodar um pedacinho aqui. Our dropping trials with this little stick and that fluid. And over here is my faithful assistant who is going to record the number of times. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um chão que é todo riscado e soltar a varetinha várias vezes e anotar isso. Quantas cruzaram e quantas não cruzaram. A primeira vez que ele solta já cai ali, já não serve para nada. Ele fez outra. Tá vendo do tamanho do risco aí, tá vendo? E vai começar a soltar de novo. Ó, cruzou a linha. Tá vendo que ele está soltando aleatoriamente? Não cruzou. Tente fazer esse experimento em casa. Sabe qual é o incrível desse experimento? Que independente de quem joga a vareta, independente do tamanho da vareta e dos riscos, o número de vezes que a vareta cruza os riscos é fixo. Sempre. Independente de quem joga. Esse é um mistério. E a assistente dele, a namorada dele, coitada, você vai ver que eles ficam aí rodando. Eu não vou tocar porque eu tenho pouco tempo, mas eu vou tentar acelerar aqui. Ah, ele está contando ali, ó. Olha, você vai ver a careta que ele faz, porque ele não acreditava em Buffon. Vai ver ele agora, presta atenção. Ele não acredita que o número, deixa eu ver se ele passa aqui, é fixo. E é uma razão de π, sempre. Imagine Buffon em 1730 ter descoberto isso.
Então, muitos dos problemas que a gente olha na natureza podem ter uma resposta fixa. E agora eu vou contar uma história minha em busca disso aí. Isso aqui é a minha implementação em computação, fazendo uma simulação sobre isso. E olha quem aparece aqui embaixo, ó. Não sei quem sabe de qual. Pi, mas ele começa a aparecer. E eu posso mudar a distribuição de probabilidade que eu estou jogando as revaretas e sempre dá o mesmo pi. Então esse é um problema. Pensando nisso, a gente vai para a minha palestra de epidemiologia. O que é epidemiologia? Ali está formalmente falando. É tentar observar, vou aqui tentar traduzir. Tentar observar na população de indivíduos fenômenos de pico de doença, surtos ou numa tentativa de estudá-lo. Para isso a gente usa o que a gente tem hoje: estatística, biologia, patologias, químicas, até psicologia. E o controle de problemas de saúde em geral, a economia, política, administrativa, etc. Então é um problema multidimensional, etc. Vamos agora olhar um problema epidemiológico. O que é esse mundo aí? Esse é o nosso mundo, visto de cima, é bem longe. E toda vez que eu estou nesse mundo, parece que eu estou lá no problema de Buffon. O mundo parece ser caótico. Parece que eu não consigo explicá-lo. Por quê? Porque cada pessoa tem um comportamento, cada pessoa pega uma doença, cada pessoa tem um sistema imunológico diferente e assim vai. Algumas repetem padrões, outras não. Quando a gente dá zoom no mundo, com zooms cada vez mais próximos dos indivíduos, a gente perde a precisão. Por isso, os sistemas de diagnóstico hoje, que eu trabalho lá no laboratório de imunopatologia, eu sou pesquisador lá, com biologia molecular, a gente está indo para o gene, para o enzima, para a proteína, porque a gente está tentando olhar o indivíduo num grão menor, para tentar explicar ele. Só que quando eu dou zoom, eu fico fora de foco. Aí o que foi que eu percebi? Se a gente der um zoom muito grande, a gente chega num ambiente assim, ó. Isso pode ser uma população de indivíduos discretas, pintado coloridamente. O que eu observei também com o tempo? Esse tipo de problema lá na física e na computação é tratada como sistemas complexos. Complexo porque as regras dos indivíduos não formam a regra do todo. Isso é um sistema complexo. Não dá para inferir o todo pelos indivíduos. E aí tem uma matemática, eu não vou entrar aqui na matemática, o ambiente aqui não é propício, né, para entrar na matemática, mas na essência eu consigo explicar fenômenos matematicamente. Eu consigo ler um cenário desse e expressar numa equação. Já estou eu andando, certo? Às vezes as equações geram padrões inexplicáveis, como pi, como letras. Isso aqui, por exemplo, é a computação de uma população de indivíduos com sarampo. No universo, gera letras. O que me sugere, eu sou da computação, certo? Então eu tenho um viés. O que me sugere que parece que os indivíduos têm um código. Igual o Buffon achou pi nas sortidas, nas lançadas de letras. Esse é um mundo olhado nessa ótica. Não sou eu que penso assim, não. Tem um povo que estuda esse fenômeno em várias áreas. E aí, esse tipo de busca entre a tentativa da explicação da ciência humana ou a ciência da vida ou a ciência social pelas ciências formais, isso não é uma busca só minha, é uma busca de um monte de gente no cotidiano. Mas, voltando para a epidemiologia, John Snow, que é considerado o pai da epidemiologia moderna, pensou nisso em cólera lá em Londres.
E foi assim que ele descobriu que beber água num ponto da cidade é que fazia as pessoas ficarem doentes. E não como acreditava-se a respiração do ar onde estava. Ou seja, ele foi olhar o todo e tentar inferir uma equação que fizesse as pessoas ficarem doentes. Esse é o nosso pai da epidemiologia. Eu, não acreditando nisso, montei meu próprio experimento. Em 2006. Me juntei com o pessoal do Ageu Magalhães, que é a Fiocruz aqui de Pernambuco, e a gente foi para campo olhar um problema. O problema era esquistossomose. Tem uma foto ali, eu estou por ali. A gente foi para campo e eu olhei, e pegando o mundo real e traduzindo no mundo virtual, matemático, um bando de conta, eu vou pular as contas porque não vale a pena. A gente montou um mundo que computava a esquistossomose lá na praia de carne de vaca. Carne de vaca. Era endêmico. Hoje tem diminuído bastante. Era endêmico de esquistossomose. E a gente montou uma conta que dizia onde ia estar os indivíduos doentes. A Secretaria de Saúde Pública de lá falou assim: mentira. Mentira. Você tem vindo um cara que nunca veio aqui, está montando isso. O que aconteceu com o tempo? A gente escreveu isso no artigo, porque o povo gosta de ler os artigos, né, sobre isso. E a gente ganhou por 4 anos consecutivos um prêmio chamado Pirajá da Silva. Pirajá é o cientista que descobriu a esquistossomose. Tudo aí humana, doença humana ainda, certo? E o ministro veio apertar minha mão, o ministro da Saúde. Eu já tive a sorte de ter 5 vezes o ministro da Saúde da época, né? Que muda aqui só. O ministro da Saúde da época apertando minha mão, porque eu começo a ver uma equação no ambiente. Numa busca de décadas. Isso aí é uma busca de uma década. 2006 a 2016. Para encontrar uma equaçãozinha de esquistossomose em carne de vaca. E a gente contou isso, tem umas 2 dezenas de papers falando sobre isso. E até que em 2011 a gente resolveu contar a premissa que era: vamos usar estratégias do futuro, computadores, máquinas, etc., para olhar problemas lá de trás. E a gente montou uma empresa chamada EpiTrack. Por quê? Porque o governo não conseguia executar o que a gente estava dizendo, porque ele dizia que a gente era doido. A FACEP não me financiava, o CNPq não me financiava. Aí a gente montou isso aí. E aí, quando a gente executou esse procedimento, a FIFA, em 2014, fez assim: eu quero você tentando descobrir qual é o número das doenças transmitidas nas arenas da Copa. Eu fiz: eita, a FIFA está acreditando em mim. Pois é, padrão FIFA. Aí, não só isso, os Estados Unidos, aqui é um sistema que roda hoje nos Estados Unidos, que monitora a gripe nos Estados Unidos, de novo, tentando montar um mapinha de Buffon. Eu ainda não tenho a equação daí, não. Não sei agora com o Trump, né? Mas não tenho ainda. Tá ruim a resolução, mas... Aí a gente fez isso no Brasil, de novo, com tá os gráficos aí, eu vou pular eles, para monitorar as Olimpíadas. O Comitê Olímpico Internacional, o COI, fez assim: quem foi que fez a Copa do Mundo? E a gente conseguiu identificar aonde estavam os focos de doença e onde estavam as tendências. Foi aquele menino lá do Recife. Aí o COI, de novo, o Comitê Olímpico Internacional, quem monitorou as Olimpíadas e as doenças nas arenas de jogos das Olimpíadas, a gente, de novo, buscando a equação. E, de novo, o que a gente busca? Padrões. Para observar padrão, eu preciso de tempo. Preciso de memória. Eu não consigo dizer aonde uma doença vai pipocar se eu não estiver olhando a população. Se eu estiver olhando há muito tempo, eu arrisco dizer que a gente consegue, igual hoje em carne de vaca, eu sei. E a gente continuou nisso, prêmio para todo canto. Esse é o Nício, virou um estudante de mestrado meu, que virou CEO, é um nome bonito, que é o presidente da EpiTrack, e prêmios mundo afora, etc. Depois leiam sobre a EpiTrack. Vocês vão ver um monte de coisa escrita por aí. Aí o que a gente... Chamaram a gente um dia de Waze da saúde. Esse povo descobriu o Waze da saúde. O Waze é uma beleza, né? Pra gente saber se está engarrafado, se não, para onde é que tem que ir, entendeu? Era esse o...
Aí, eu vou estar chegando no finalzinho. O que tem a ver a epidemiologia hoje? A epidemiologia hoje tem um conceito com esses 6 Ds aí, ó, que são essas coisas que a gente gosta hoje. A gente adora Uber, a gente adora o WhatsApp, a gente adora o Waze. Por quê? 1, porque está na nossa mão. 2, porque é fácil. 3, porque os nossos pares nos alimentam com informação que nos garantem transitar melhor no mundo. Eu não preciso da memória. Eu, para sair de casa, para saber se eu vou chegar atrasado ou não hoje, onde eu marquei, basta eu ligar o Waze e eu tenho uma estimativa muito precisa de que horas eu vou chegar. Por quê? Porque meus colegas que passaram ali mais cedo reportaram. Tem um engarrafamento, a memória foi carregada instantaneamente na sua mão. Isso foi que a gente fez com o aplicativo os nossos. Tem uma matemática por trás, mas na essência eu entrego ao indivíduo a memória de saúde dele. Mas na essência, onde eu quero chegar? Tudo isso que a gente está fazendo hoje, eu estou aqui, ó, nas ciências humanas, vocês estão lá nas ciências dos animais, certo? Existe um conceito hoje muito interessante, provocado por um paper, que diz que 73, eu não sei, agora eu não vou repetir o professor ali, 70 e tantos %, eu confesso que eu sou muito ruim de guardar números, por isso que tem computador, das doenças humanas vem dos animais. O ciclo está mantido lá. A gente só esbarra neles. Então com essa hipótese eu me juntei com o povo de Cambridge e do Laboratório de Imunopatologia e a gente está tentando construir biosensores moleculares para os indivíduos. Para quê? O que acontece com o Waze? Se ninguém reportar nada, o Waze fica vazio e não serve de nada para a gente. Se as pessoas reportam, ele tem vida e começa a viver. É igual um Facebook que ninguém diz nada. Imagina se ninguém falasse nada na sua timeline. Para que você veria Facebook? Instagram? Para quê? Para nada. As pessoas têm a necessidade de riscar, se lembra? Aí essa busca é a busca da... Ele ganhou um prêmio em Boston ano passado com câncer e tal, eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Esse ano que passou, 2016, a gente tinha um funding para microcefalia e está em andamento muito interessante, lá com Lica e tal, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas o que eu quero chegar é o seguinte, para finalizar completamente. Alguém conhece Sofia? Depois leiam sobre Sofia. Sofia é a nossa máquina mais perto da perfeição. O ano passado eu estava no evento, a convite do evento em Portugal. O evento, a abertura e o fechamento do evento era num estádio de futebol que cabia entre 12 e 15 mil pessoas. E o único dia que estava lotado, sabe quem é que estava falando lá? Sofia. Eu vou dar um play rápido. Eu posso estourar em 2 minutos minha fala. Ó, Sofia. Hi, Sophia. How are you? Hi. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes. Talking to people is my primary function. And robotics develops Isso é Sofia. robots or human-robot interactions. O estado estava lotado para ouvir Sofia. Healthcare, E cheio de palestrantes de Facebook, Google, Tinder, todas essas coisas, Instagram. very human-like, like so. Não vou continuar, depois leiam sobre Sofia. Eu sou Jones Albuquerque, eu sou diretor de conhecimento, me deram esse nome, na Epitrack. Eu trabalho no Liga, sou professor da Rural e você me acha nesses livros. Obrigado.